Boa tarde. Boa tarde, professora Laine, tudo bem? Boa tarde, Rafael. Tudo bem, você? Tudo. Hoje estarei apresentando a professora Laine sobre a estrutura do RCO e as técnicas de gestão de sala de aula. Nisso, estarei trabalhando a hora de atividade com a professora. Tudo bem. Quanto pelos componentes do RCO, né, que daí são as estruturas do RCO, né, as partes que compõem ele: estrutura, organização e personalidade pedagógica dos elementos visuais presentes nas aulas. E esses elementos são as técnicas, né, que podem ser usadas na sala de aula para promover melhor aprendizagem e melhor engajamento dos seus alunos. Certo. A questão das ferramentas de gestão de sala de aula, né? E através da aula 7, que é sobre as bacias hidrográficas, apontei que tem 4 técnicas de gestão de sala de aula. Trabalhe com relógio, né? Que eu até circulei aqui para você nos slides. Questionamento dirigido. Certo. Virem e conversem. Todo mundo escreve. Certo. Essas são algumas formas, né, que apareceram nessa aula 7, mas tem diversas outras técnicas que podem ser trabalhadas, né, nas suas aulas. Professora Laine, você já tinha ouvido falar sobre essas técnicas que contribuem para o melhor aprendizagem? Então, Rafael, sobre todas essas técnicas aqui, não. Apesar de ter o livro, né, de ter trabalhado algumas técnicas, eu nunca parei para ler todas as técnicas que tem. E sabe o que eu pensei também, né? A gente acaba fazendo essas técnicas aqui no dia a dia. No dia a dia, na sala de aula com os alunos, né? Principalmente o questionamento dirigido, que eu uso esse questionamento dirigido também como uma forma de entender o que o aluno sabe sobre o conteúdo, né? Como uma sondagem rápida ali. Mas esses nomes, assim, não. O nome, especificamente o nome não, né? Mesmo fazendo aqui algumas dessas técnicas que surtem muito efeito dentro da sala de aula, certeza. não conhecia esses nomes certinho, tá? São ferramentas que promove, assim, às vezes o aluno ele está acostumado só com sala de aula, às vezes só assim, carteira atrás de carteira. Tem algumas técnicas também que vai também alterar a formação das carteiras, questão de formulação de perguntas, surpresa, trabalhar com os slides também, né? Que daí promove a melhor interação e não fica naquele negócio sempre na mesma rotina, né? Sim. Que os professores já ficam na rotina e os alunos também. Mas caso tiver alguma coisa diferente, vai contribuir melhor, né? Esses dias eu trabalhei com a metodologia de pares, em pares, né? Trabalhei com eles. Aí, no momento da realização da maquete, que já é uma atividade diferente para eles, né? Trabalhei em grupos. Então, esses grupos tinham, né, que ter um líder para dar início à maquete, orientar todo o restante do pessoal ali na realização da atividade. Foi bem interessante. Acabou contribuindo com o outro ali, né? E alguma dificuldade também, o outro aluno acaba ajudando também ali para poder concluir a atividade, né? Questão da... alguma coisa, professora? Não, eu ia comentar, né, como você já conhece o 7º ano e a gente sempre está conversando sobre eles, né? Eu ia comentar sobre essa técnica que virem em conversa.
eles amam conversar. Então, vira e conversa com o colega de trás sobre o conteúdo. É sobre o conteúdo, mas também é sobre a vida, é sobre, né, os momentos ali dentro de sala de aula. Então, eles gostam de compartilhar bastante. Já é uma atividade que pode, de acordo com a característica da turma, né? Sim, eles conversam muito. Então, né, a gente está tentando utilizar a conversa deles, né, em prol do conhecimento, já que eles gostam bastante de conversar e de participar. Gostam de trocar bastante conhecimento. Sim. Pegar esse ponto que eles gostam para formular perguntas, formular atividades dentro do conteúdo, né? Sim. Gostaria de falar também a questão de alguns pontos para ser conversado, de algumas notas dos alunos, o João Emanuel e a Nicole, que daí eles estavam com a primeira nota da avaliação boa e depois a segunda eles estão zerados. Ah, tá. Então, Rafael, o que aconteceu, essas notas aí, elas aparecem mais baixas, porque no dia que a gente fez a atividade avaliativa 2, que valia 30 pontos, sim, foi o dia que a gente fez a maquete, né? Que eu conversei com você, solicitei para você... Maquete de massinha, né? Isso, os materiais para a gente utilizar, esses 2 alunos faltaram. E aí, no outro dia que eles vieram para a escola, conversei com eles, apresentei uma proposta de avaliação para substituir a falta que eles tiveram, já que eles não participaram, não contribuíram com a realização da atividade. Daí igual você está falando, o correto, né? Sempre tentar propor uma atividade quando o aluno não falta, às vezes ele tem dificuldade, propor uma atividade diferenciada, assim, para ver se ele consegue contribuir, né? Então, daí eu conversei com os 2 no individual, já que a turma já tinha realizado a atividade, né? E também para evitar expor esses alunos, né, para os demais. Sim, para eles, né? Às vezes tem muitos colegas que ficam tirando sarro, fica brincando, daí já evita isso. Daí eu conversei com eles, propus uma atividade avaliativa para substituir a maquete, e aí a Nicole me entregou hoje essa atividade. Porém, o João Emanuel ainda não me entregou. Então, eu conversei com ele de novo hoje, né, no individual. Eu comentei da importância dele fazer essa atividade, que vale 30 pontos, né? Faz parte da nota dele. Com certeza. E até porque a nossa última avaliação agora, ela vai ser uma prova teórica. É a prova teórica, escrita, sem pesquisa, sem consulta, sem pesquisa, né? E aí, eles precisam desenvolver isso daí, né? E aí, ele se comprometeu a entregar o trabalho até a próxima semana. Então, conversei com ele certinho. Depois, esses alunos também têm a recuperação. Tem a recuperação da V1, da V2, né? Isso. Então, já conversei com eles, né? Eu até, aproveitando o momento aí para te passar, né? Para te informar sobre isso. Sim. E caso não venha entregar os trabalhos, a gente vai daí sentar e conversar com eles, né? Se caso tiver, assim, não entregar e na recuperação não for tão bem, passar para mim daí, ou para a Grazi, que é outra pedagoga, para estar conversando com a mãe, o que está acontecendo, o que não está fazendo, né? Propor ou tentar algum outro tipo de atividade para que ele não fique sem essa nota, né? Sim. Tranquilo. Questão das... Gostaria de citar agora também, professora, os recursos didáticos, né, que podem ser trabalhados durante a sala de aula, né, os slides, né, que a gente que sempre trabalhado as aulas do SO, pode ser trabalhado vídeos, né, de acordo com o conteúdo, e tudo que envolve a matéria, mapas e globos, né, já focado com a geografia, né, que é o seu componente, livros, vídeos e filmes,
games educacionais, como quizzes e como o Kahoot também, que eu comentei com você, que também que pode ser muito trabalhado, né? E atividades e trabalhos online também, usando essa mesma plataforma, né? Pode ser usado o Kahoot também, né? Verificar com a direção, ou para poder se trabalhar mais, não só na sua matéria, mas nos outros também, né? Porque daí promove bastante engajamento, né? Rafael, o que eu fiz dentro de sala de aula, e eu notei que foi bem interessante, foi um bingo da geografia. Ah, que legal. Fiz um bingo com eles sobre o conteúdo, e eles participaram porque tinha um prêmio envolvido. Então, além de ser um bingo, uma atividade diferenciada, também foi um momento de competição entre eles. Então, foi bem interessante a atividade. Um espetáculo, ver se tinha mais conhecimento que o outro. Sim. Né? E o caça-palavras também, que eu havia mostrado para você, né? que eles produziram, foi um sucesso. Uhum. Depois que eles produziram, a gente ainda fez a troca, né, das atividades entre os alunos, e aí eles ficaram assim muito competitivos no quesito de descobrir as palavras que o amigo tinha colocado ali, aonde estavam essas palavras. Uhum. Então foi bem interessante. E eles próprios produziram, né, esse caça-palavras, né? Eles que produziram. Foram o próprio punho do próprio conhecimento que eles tiveram nas aulas, né? E a gente trabalhou o conteúdo teórico, daí trabalhamos em cima do slide, fomos para o quadro, fizemos um resumão ali do texto, e aí eu pedi para eles escolherem 15 palavras. Sim. Sobre esse texto, que eram palavras-chave do conteúdo, né? Que tinha muita relação com o conteúdo. Com certeza. E aí eles fizeram assim, ó, ficou show de bola. Que bacana, né? Ó, gostaria de citar também mais algumas técnicas, né, para gestão de sala de aula, como os planos de aula, né, elaborar planos de aula detalhados, considerar o estilo de aprendizagem, a forma que os alunos aprendem, né, propor maneiras diferentes de ensino. E aí também de acordo com a característica da turma, né. Metodologias ativas, estimular o protagonismo dos alunos, fazer perguntas sobre um tema e pedir que os alunos falem sobre o que já conhecem, sobre o que eles já sabem durante a sua rotina, em casa, na catequese, quando saem com seus pais. Contratos pedagógicos. Elaborar contratos simples para que os alunos compreendam o que podem e o que não podem fazer dentro da escola, dentro do colégio, né? Tem tudo que pode, ter o horário, e tudo que não pode, saber que não pode fazer ali. Ô, Rafael, eu gostaria de dar um feedback sobre o mapa de turma que nós fizemos. O mapa de aquele sala, mapa né? de sala que a gente fez aquele dia, em conjunto dentro da sala, surtiu muito efeito lá na turma, no 7º ano. Sim, sim. Tá? Porque lembra, uma turma que conversa bastante, né? Uma turma numerosa, bastante. Uma turma muito agitada, né? Tem muito para contribuir, mas assim, do jeito que estava difícil. E aí depois o mapa de sala que a gente fez, né? Que a gente foi lá, colocando os nomes certinhos, separando ali os alunos, surtiu bastante efeito. Promove a organização, né? Aqueles alunos ali que às vezes estavam perto de um aluno que conversava muito, ele já vai ficar mais focado, ele já vai aprender mais. O aluno também que estava ali, às vezes no fundo também, ele vai surtir efeito também, que daí ele vai focar, né? Vai buscar aprendizagem, né? E os conversadores, né? Que nós temos toda a sala conversa, mas tem os que se destacam, né? Então a gente colocou lá nos cantinhos. Olha, foi bem interessante, porque agora os conversadores estão longe do outro, né? E contribui para a sala, é claro, conversa. Conversa. Mas dentro da disciplina, né? Conversando dentro da disciplina, ou conversando na hora certa, no início, o professor dando uns minutinhos no começo, ou no final, não atrapalha em nada.
Você acha que eu posso estipular para eles, então, esses minutos? Não atrapalhando o andamento da aula, né? Uhum. Desde que todos terminem, né? Com certeza, né? Ou no comecinho, no final. Geralmente no final, né? Sim. Já cansou um pouquinho? Já cansou ali, né? Às vezes faz uma brincadeira ali, ou às vezes fazer alguma brincadeira dentro do conteúdo também pode ser uma alternativa, né? Ok. Então tá. Eu vou tentar, então, estipular esses contratos com eles, no sentido de dar alguns minutinhos ali no final da aula, sem prejudicar o conteúdo, para que a gente consiga aí melhores resultados, né? Ainda mais. Tem a questão das avaliações diagnósticas, mostrar o aprendizado dos alunos sobre o assunto, né? O aprendizado que ele já tem, né? Que ele já tem ele já tem na rotina, né? Que traz para a escola. Gestão da disciplina. Reforçar a importância de manter o comportamento, apontar a disciplina no momento em que ela acontece, né? A questão da disciplina, daí buscar os monitores, né? Se não tiver disponível ali, chamo eu como pedagoga, a Grazi, ou o pessoal ali que tiver para atender, para poder sanar essa questão do comportamento e essas briguinhas que sempre acontecem com os alunos, né? No caso do 7º ano, né, como eles conversam bastante, e algumas vezes, né, a situação foge do controle, no sentido principalmente das falas, dos episódios, assim, de usar palavras incorretas, né, eu acabo chamando os cabos para ir na sala para conversar com eles, né? Para dar uma orientada ali, né? Para orientar essa questão já por conta do militar. Mas aí eu posso também comunicar a você Pode. essa parte pedagógica, principalmente, né? Não, sim, para poder a gente poder tá orientando também, tá reforçando, né? Que é um comportamento que não pode ser tolerado aqui no colégio. Sim. E também, porque também promove também a divisão, a briga, promove o bullying também, né? São coisas muito ruins, né? Pro convívio, né? E a todo tempo a gente vem batendo nessa tecla do respeito, né? O respeitar, utilizar as palavras corretas, né? Porque se a gente abre espaço para isso, e depois, o que nós vamos fazer? Né? Tem a questão da comunicação, construir uma comunicação sólida entre professor e alunos, e pensar na melhor comunicação para cada atividade e contexto da turma, né? Sim. De acordo, que nem, por exemplo, você trabalhou com a maquete das bacias hidrográficas, né? Foi um tipo de comunicação, um tipo que você trabalhou com eles de acordo com a característica da turma, né? Sim. E deu muito certo numa turma que conversa bastante. A gente fez os grupos, né? Foram 6 grupos. E aí esses grupos trabalharam em conjunto. Enquanto um fazia alguma coisa, né? Ia lá, o outro ia pintando as massinhas, o outro ia dando forma, né? As massinhas, fazendo os rios ali, os canais fluviais. Foi bem bacana. Normalmente, pelo que eu já trabalhei nas outras escolas, essas turmas que conversam bastante, na hora que você coloca eles numa atividade prática, normalmente eles produzem bem. Eles produzem bem. E produziram, se empenharam, né? Todos participaram, todos, inclusive, tinham solicitado no grupo antes, um dia antes, para os pais, né? Pedindo para eles não esquecerem de trazer o pote para a gente fazer a maquete dentro. Certo. Todos trouxeram, fizemos o grupo, foi bem bacana. A turma participou, assim. Que bacana. Bem legal. E foi uma atividade também que foi fora de sala de aula também, que também contribuiu, né? Contribuiu. E depois a gente fez a exposição ainda para a escola, né? Fiz o vídeo lá, a montagem do vídeo para mandar nos grupos. Foi bem bacana. Legal. Lá tem a questão da estudante, que daí é da educação especial também, que daí é um ponto a se frisar. Tá. É a Nathalie, né? Isso, a Nathalie tem o laudo, né? O laudo dela é de TOD e TDAH.
TOD e TDAH. Aham. Eu tenho notado algumas situações dentro de sala de aula, né? Tenho me atentado muito mais a essa questão dela, né? Muitas vezes ela fica ansiosa dentro de sala de aula, na realização das tarefas. Aí eu tenho conversado com ela, né, no individual, para não expor também a situação perante os outros alunos. Quando os outros alunos desconfiam que ela não está muito bem, então eles tentam, né, acalmar ela no momento das atividades, né? Tem algumas resistências que é característica do TOD. Então, às vezes ela não quer fazer alguma atividade, então eu dou um espaço para ela se reorganizar, se reequilibrar, e aí depois ela vai e faz a atividade. De acordo com o tempo ali dela, ali, com o que ela está passando ali no momento, né? Questão de atividades, daí, no caso, ela às vezes demora um pouquinho mais, né? Para poder concluir, como que é? Ela demora um pouquinho mais para concluir, no tempo dela, é claro. Às vezes ela não conclui na mesma aula que é solicitado, traz no outro dia pronto, né? Faz as atividades. Sempre estou olhando o caderno para ver se está organizado por conta dessa Importante, questão. né? Para poder acompanhar o conteúdo. Para ver se ela está acompanhando, se ela está, né, pegando ali o gancho do conteúdo, se não está ficando nada para trás, tá? Finalizando, professora, o que você gostaria de propor para falar de melhoria, né? Questão das ferramentas de gestão de sala de aula. Daí são as técnicas do EMOVE. O que você poderia colocar assim para você trabalhar com a sua turma? Não só com a sua turma, as outras turmas que você tem também. Eu quero, Rafael, implementar mais dentro da sala de aula a questão do relógio. Do relógio, né? Isso, porque essa questão não é só eles saberem que eles têm que cumprir um momento ali, que eles têm aquele momento para fazer, mas isso também diz respeito aos limites que são colocados, né? As regras, e que isso não serve para a vida, né? Para dentro da escola, né? Serve para a vida, para o mercado de trabalho. Então, eu quero começar a trabalhar muito mais nas aulas a questão do horário de realização das atividades, né? E eles mantêm o foco ali. Opa, eu tenho que focar aqui, se eu não conseguir, ó, o meu coleguinha ali está focado, então eu tenho que focar também para poder concluir, né? E sabendo que é uma turma que conversa bastante, eu quero explorar ainda mais a questão da fala deles, da oratória, da oralidade, né? Para que, já que nós vamos conversar, nós vamos então colocar em prática essa produção oral, né? Tem uma técnica que é levante a mão, não sei se você já usou com eles. É uma técnica, você pode trabalhar assim por fila, ou você pode chamar o aluno mais quieto, o aluno mais que conversa bastante. Você pode fazer um contraste de ideia, das duas ideias ali e fazer tipo, como se fosse um debate. Sim. Né? Interessante. Por que isso falou isso? Por que isso falou isso, né? Legal, Rafael. Vou até anotar aqui para poder fazer com eles e vou fazer um teste, né, para ver como que eles vão se sair. Então. Depois tem uma técnica também que é a da técnica de surpresa. Essa é aquele aluno que está desfocado, conversando, está dormindo, está cansado por algum motivo ali. Aí você chama ele. Aí você faz algum questionamento ali. Dormindo, eu não sei se ele vai saber responder, mas se ele estiver só conversando ali, alguma coisa ele vai ter que saber responder. Vai trazer ele para a conversa. Trazer Legal, ele. interessante. Né? É uma técnica também que pode ser utilizada. Tá. Finalizando aqui a hora de atividade com a professora Laine. Né? Muito obrigado, professora. Imagina, à disposição. Muito obrigado pelas contribuições. Até mais. Até mais.